Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Papo de Finanças 4. Hoje eu quero dar continuidade ali que eu tava falando sobre os investimentos. Então deixa eu ver aqui o que eu li hoje. A terceira solução é multipliquem os seus rendimentos, que no caso ele quer dizer aqui com aprender a investir para com o tempo os seus investimentos terem filhos e esses filhos dos seus investimentos eles gerarem mais filhos. Tem um trecho que ele diz isso aqui e faz sentido, porque se a gente parar para pensar que o nosso dinheiro ele está se multiplicando, é como se fossem nossos filhos e se nossos filhos fazendo mais filhos, né? Dando continuidade à nossa geração. E faz total sentido. E, e depois dessa parte aqui, eu li também a quarta solução, que é proteja o tesouro contra a perda. Que além de a gente saber investir, né, galera, é muito importante também que a gente invista, só que assim, a gente invista em algo seguro, que a gente saiba o que vai acontecer, né, que a gente tenha mais previsibilidade, né, para poder estar investindo. E que nem agora, não sei se vocês estão acompanhando, aconteceu ali o caso do Banco Master, que é um banco gigante que foi à falência, né? E daí teve que ser comprado pelo Banco Central, né? E no final das contas, quem vai pagar toda a dívida desse do Banco Master vai ser a gente, porque os juros vão aumentar, né? Mas isso aí é para outro vídeo. O que eu gostaria de falar sobre nesse vídeo, é as duas soluções ali que eu tava lendo, que o Arcade falou, né? Que a terceira como é que é? Acabei de falar, já esqueci. Multipliquem seus rendimentos. E daí, no caso, aqui no final, quando ele diz isso, ele diz, ó. Portanto, aqui está a terceira solução para a falta de dinheiro. Por cada moeda para trabalhar de modo que possa reproduzir-se como algodão nos campos e trazer-lhes lucro. Um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de suas bolsas. Aqui, quando ele diz bolsa, ele quer dizer a nossa carteira, né? Porque na época, antigamente, na Babilônia, eles carregavam ouros e pedras preciosas e moedas, né? Dentro de bolsas. Mas no caso, ele quer dizer carteiras, né? E a quarta solução é proteja seu tesouro contra a perda. Ó, que ele diz aqui no final. Protejam seus tesouros contra a perda, investindo onde o principal esteja a salvo, onde possa ser reivindicado sempre o que o desejarem, e onde fique claro para vocês que vão realmente conseguir uma bela renda. Consultem homens experimentados, sigam a opinião daqueles que lidam habitualmente com dinheiro. Deixem que o tirocínio deles proteja seus tesouros contra investimentos de alto risco. Que por aí, galera, existem muitos investimentos que eles prometem pagar mais, mas na verdade você tem a chance de perder tudo, né? Que nem, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Ontem eu falei do Bitcoin, que é uma moeda que tá, né, a tendência é valorizar, ela tem um fundamento e tudo. Só que assim, é uma moeda volátil. Você pode tanto ganhar quanto perder. Isso aí vai depender de você estudar e aprender a investir nesse tipo de moeda, né? E assim, galera, voltando a falar ali do Banco Master, deixa eu guardar o livro aqui atrás. Voltando a falar ali do Banco Master, cara, para nós que somos brasileiros, não existe, eu acredito que no momento não exista um exemplo mais escancarado do que esse, mais, como é que eu posso dizer assim, poxa, um exemplo melhor do que esse, porque assim, ó, disseram que esse Banco Master ele oferecia investimentos que pagavam até 140% do CDI, né, que hoje em dia é algo muito difícil. 140% do CDI, se a Selic está 100% é 15, então agora está 14,75, então 140% do CDI ali chegava a dar mais de 20% ao ano. Poxa, qualquer investimento que tu faça que dê mais de 20% ao ano é um investimento muito bom, muito.
E as pessoas geralmente elas crescem os olhos e é aí que elas perdem dinheiro. É querer ganhar demais, né? É naquela. É porque aí passa a ser aquele. Aí deixa de ser a ambição, né? E vira. Deixa de ser a ambição e vira como é que é? Vira um. Qual que é a palavra mesmo? Eu esqueci da palavra. Ganância. Quando você deixa de ser ambicioso e você se torna ganancioso. E a gente não pode se perder pela ganância. A gente tem que investir, só que de preferência investir em coisas mais seguras. Que nem tem muito investimento hoje de renda fixa, que ele renda fixa, ele é bem seguro e está pagando muito bem. Porque, não sei, para quem não sabe, quando como o governo atual, ele passa essa imagem de insegurança, a taxa Selic, ela sobe, que nem hoje ela está em 14,75. Alguns meses atrás estava em 15. Por que que estava em 15 e na época do Bolsonaro ela estava em 2%? Porque na época do Bolsonaro você tinha mais garantia. O dinheiro que você investia, ele ao mundo, o mundo via aquele dinheiro, aquele investimento com bons olhos. Eles sabiam que por mais que acontecesse qualquer coisa, era um dinheiro que com certeza viria. E por que que agora no governo Lula aumenta tanto a taxa Selic? Porque é um governo que passa uma insegurança maior, né? É um governo que tu sabe que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, né? Com o teu dinheiro lá, né? E só que assim, querendo ou não, ainda é um investimento muito seguro, porque nunca deu, né? Uma vez na época aconteceu, né? Mas foi na época daquele Collor, né? Coisa que não entra nesse assunto de agora. Mas também é um bom exemplo, né, de que as coisas podem dar errado, mesmo você investindo em investimentos seguros, né, as coisas podem dar errado. E é isso que a gente tem que aprender também. A gente, depois de aprender como crescer o dinheiro, como é que se faz a riqueza, né, que é sempre guardando uma parte, vem a hora de você aprender a investir. E muito cuidado com isso, galera. Quando você for começar a investir, ou se você já investe, provavelmente se você já investe, você já tem essa noção, né? De cuidado com os investimentos de alto risco. Investimentos de alto risco nem sempre são os melhores. Eu, por exemplo, eu não gosto de investimentos de alto risco. A maior parte da minha carteira hoje, ela é feita de fundo imobiliário. Porque eu não sei, eu gosto dos fundos imobiliários. Tem muita gente aí que eu vejo falando que não gosta, né? Que nem, por exemplo, o Luiz Barsi, que é o maior investidor da bolsa, né, de pessoa física do Brasil. Ele investe fortemente em renda variável, né, em ações, né? E segundo a ele, no longo prazo você tende a ganhar mais. E eu até acredito que realmente ações no longo prazo elas tendem a valorizar bem mais, né? E só que eu no momento eu tô gostando de ter de ter fundos imobiliários porque eu gosto de todo mês ter aquele dinheirinho pingando na minha conta, mesmo que sendo pouquinho. Hoje o que pinga na minha conta é em torno de R$ 100, mas já é alguma coisa. E assim, o investimento, ele é um investimento mais seguro. Eu tenho uma boa parte de MXRF11 e uma boa parte de KNCR11. São os dois maiores investimentos que eu tenho na minha bolsa ali, na minha carteira. Só que esse mês eu pretendo dar uma diversificada e pretendo comprar bitcoins também, porque o Bitcoin ele tá a um preço bem acessível agora, comparado com o que ele estava agora no final do ano. E, e eu vou ver se eu compro mais algumas coisinhas também. Eu quero começar a diversificar mais o meu patrimônio e eu preciso fazer isso. E eu quero aproveitar também para trazer aqui para vocês. Hoje eu queria mais falar sobre essas duas regrinhas ali que eu li hoje no livro. Amanhã provavelmente eu vou ler mais uma ou duas para trazer para vocês e poder continuar postando um conteúdo aqui no meu canal, porque eu não quero deixar de postar. E deixa eu ver o que que eu mais teria para falar hoje. Acho que hoje era mais isso, galera. Tomem cuidado em tudo que você for investir. É sempre bom dar uma pesquisada antes.
Lógico, se você for pela opinião dos outros, muitos vão falar que isso não presta, aquilo não presta. Cada um tem um olhar diferente de investimento. Porque tem gente que olha mais para o lucro, tem gente que olha mais para a segurança. Antes, no começo, quando eu comecei a investir, eu estava olhando só para o lucro. E foi numa dessas vezes, olhando só para o lucro, que eu perdi tudo, investindo naquele aplicativo da HBO que eu falei ontem para vocês. Que eu perdi, eu coloquei R$ 200, no outro mês eu coloquei R$ 100 e no outro mês era para ter 200 e assim ia dobrando, a cada mês dobrava o teu patrimônio ali. Lógico, né, galera? Hoje eu vejo que como eu fui ingênuo e como eu fui burro de ter colocado dinheiro num negócio que não fazia nem sentido, porque não tinha como tu te pagar. Aquilo ali era um esquema de pirâmide. E hoje eu prefiro uns investimentos assim mais de renda fixa, um pouco mais, porque me traz essa segurança. E eu acredito que não adianta a gente só querer ganhar, e às vezes a gente acaba perdendo e se frustra mais do que se a gente estivesse ganhando de pouquinho em pouquinho. Porque assim, ó, mais vale, né, um na mão do que dois voando. Esse ditado é bem claro e ele é batata, né? Mais vale um na mão do que dois voando, que nem se eu tivesse aquele 100 na mão, tivesse colocado numa coisinha, eu tinha o 100 na mão e depois eu fiquei com 200 voando, né? Não me adiantou nada. Mas é isso aí, galera. Eu acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu queria falar sobre isso aí mesmo, queria trazer um conteúdinho para vocês. E então é isso aí, galera. Cuidem dos seus investimentos, não invistam em qualquer coisa, porque investimento também tem risco. A gente pode ver ali pelo caso do Banco Master, né, que aconteceu esse ano agora. E, cara, tentem se cuidar, porque investimento furada por aí tem bastante, galera. Mas então é isso aí, galera. Valeu, falou, muito obrigado por você ter assistido aí mais um Papo de Finanças. Esse é o número 4. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo.